Olá, como estão vocês? Espero que bem. Estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre alienação parental. E essa síndrome hoje tão observada nas nossas crianças, que dão razões e motiva muitas situações ao longo do seu tempo, da sua trajetória até a idade adulta, chegando até mesmo a ter graves consequências também na vida adulta. E lá no artigo 3º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como no artigo 227 da Constituição Federal, a alienação parental passou a ser crime com a Lei 12.318 de 2010 e se trata de um fenômeno que se inicia com a campanha difamatória do pai ou da mãe, guardião da criança, uma campanha difamatória contra o outro cônjuge. E esse tipo de ação, essa situação, transforma, né, a consciência da criança, levando a mesma a ter uma ideia, uma concepção aprendida, né? Foi colocada, foi inserida essa concepção de que o outro cônjuge, que o pai ou a mãe, a vítima, né? O prejudicado, né? Seja uma pessoa ruim ou que tenha outros atributos negativos que dão uma característica, uma impressão negativa para a criança, e até mesmo às vezes até tendo esses atributos negativos na personalidade ou por conta de vícios ou outras coisas, mas são ainda potencializados, né, quando levados à criança, e isso causa um grande dano àquela figura, o cônjuge prejudicado. A alienação parental é uma lavagem cerebral feita pelo guardião de forma a comprometer a imagem do outro cônjuge. Pesquisas informam que 90% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental e que mais de 25 milhões de crianças sofrem esse tipo de violência no Brasil. O número de órfãos de pais vivos é o maior proporcional no mundo inteiro. No Brasil, é o maior proporcional no mundo inteiro. Pouco a pouco, essa situação, essa forma de envolver a criança, né, de se praticar a violência, crime, o crime, a alienação parental, vai ao longo do tempo desvinculando a imagem do pai ou da mãe, saindo do imaginário da criança, se afastando afetivamente, se afastando presencialmente. Então isso de início já é uma grande negativa na ideia do conceito de família que uma criança tem do seu pai ou da sua mãe. Então, com aquela conduta diária, com aquela conduta
sempre no ato da difamação, no ato da lavagem cerebral, a criança vai perdendo essa ideia de pai, de mãe. Daí as pesquisas apontam para esse grande índice, esse número que é enorme. Temos no Brasil o maior número de órfãos de pais vivos, conforme eu acabei de falar, está aqui nas informações que eu estou trazendo das fontes, né, de pesquisas que fazem isso aí. E, teoricamente, são a porta de entrada para os traumas, para os problemas, para as dificuldades, muitas das dificuldades que as crianças, jovens e adultos até, vão levar para muito tempo de sua vida. Estão aí os consultórios terapêuticos cheios de problemas para resolver, né, para se reformular tudo isso. E isso é muito, muito bacana, porque hoje nós cada vez mais estamos vendo a procura por esse tipo de profissionais, né? Temos aí as terapias, temos aí as constelações familiares que estão tratando de reatar, né, esse vínculo filhos, pai ou mãe. Mas analisemos, e estamos aqui para fazer uma análise num olhar espírita. Levamos esse entendimento para o macro e considerando que, teoricamente, somos uma família universal, onde as pessoas estão pai, mãe, filho, filha, mas são espíritos que naquela encarnação necessitam daquela experiência em conjunto para que possam colocar as coisas nos devidos lugares, situações que ficaram em aberto, ficaram em pendência em encarnações pretéritas, tem essa nova oportunidade de um estado de família para que se consiga restabelecer aquela ordem. E no caso das separações, quando precisa um deles serem retirados do lar, saírem do lar, no caso das separações, divórcios, essa relação precisa ser continuada. Precisa ser continuada para que esses pontos que precisariam ser trabalhados entre aqueles espíritos envolvidos naquela família, se não na condição de pai e mãe, quando no ato do divórcio ou da separação, mas que os filhos que têm sua relação e sua responsabilidade e também tem seu papel na família, possa dar continuidade ao entendimento, ao contato com ambos de forma saudável, porque muitos pais desprezam a pureza infantil dos filhos, independente do grau e desconhecem que, independente do grau de parentesco, do estado de parentesco, somos todos irmãos. Somos todos irmãos e que estamos aqui para viver experiências, para aprendermos com elas e que de uma forma alienatória, né, num estado de alienação,
tentam transformar o outro, quando na separação, em monstros, em pessoas. Aquela pessoa que era pai, era mãe e gozava desse papel tão importante na vida de qualquer criança, de toda criança saudável. As figuras paternas e maternas são tão necessárias e são referências tão fortes para serem relevadas ao longo da vida. E quando são trabalhadas, forçadas ao entendimento de que seus pais, na desconstrução daquela ideia de pai e de mãe que existia, é muito prejudicial. É muito prejudicial. E não vamos falar exatamente só do ponto de vista emocional, mas assim, psicológico. Há realmente uma devastação que as pessoas não levam em consideração no momento, né, em situações como essa. Então, a natureza quer que a criança seja criança. Quando é momento de ser criança, que seja. Porque quando forçamos essa natureza e carregar responsabilidades, dividir com o cônjuge, o alienador, né? Naquela construção, naquela ideação de que o outro é negativo, de que o outro não é saudável para a convivência, não é saudável para continuar fazendo parte da vida da criança, ele está preparando aquela criança para trazê-lo como cúmplice. Então a criança amadurece cheia de problemas, é forçada a amadurecer antes, porque as crianças não precisam viver esses problemas. Elas não precisam enfrentar também o divórcio. Filhos não se divorciam dos pais. Pais não se divorciam dos filhos. E nessa situação de estamos produzindo, se produz com isso, cada vez mais crianças velhas e adultos infantis. Adultos cheios de traumas infantis, cheios de medos, de inseguranças, lotando aí as salas das psicoterapias. Então a natureza precisa da criança sendo criança, porque naquela fase é necessário que se construam as bases sólidas para que ele continue no seu desenvolvimento e no futuro ser um adulto equilibrado. A infância tem maneira de sentir, de perceber, de entender que eles são peculiares. Criança precisa ver uma separação, entender uma separação como um afastamento daqueles que não por isso e não por conta do afastamento, da separação, irão deixar de se respeitar, irão deixar de serem pais e mães. Então, não me desvinculando um pouco de falar sobre alienação parental com um olhar jurídico, mas trazendo aqui a nossa atenção para um olhar humano, né, e para um olhar do ponto de vista espiritual. Eu espero que todos tenham conseguido assimilar, né, uma coisa que é tão simples, né, quando partimos do entendimento que criança precisa ser criança, que
e que nós todos fazemos parte de uma grande família e é a família universal. Muita paz a todos.